Em Pinheiros, município de São Paulo, uma empresa aérea foi condenada a indenizar 2 passageiras por danos morais. Elas foram maltratadas por um comissário por causa das bagagens de mão. Em São Paulo, a 4ª Câmara Civil do Fórum de Pinheiros condenou uma empresa aérea a pagar indenização por danos morais no valor total de R$55 mil a 2 passageiras que teriam sido maltratadas pelos comissários do voo. Em junho do ano passado, as mulheres embarcavam de Miami, nos Estados Unidos, para São Paulo, quando foram impedidas de entrar na aeronave por causa do tamanho das bagagens, que estariam acima do permitido. De acordo com a sentença de primeiro grau, ficou comprovado que as malas eram compatíveis com o espaço previamente determinado pela companhia aérea. Este advogado lembra que mesmo que a bagagem de mão estivesse fora dos padrões, jamais os comissários poderiam humilhar ou destratar as passageiras. A retenção do passaporte, ainda mais no exterior, que seria o único documento da pessoa válido, com certeza agravou a situação dela, Ela ficou mais prejudicada ainda, além do constrangimento que ela sofreu na frente de outras pessoas. Ele ressalta que, além da companhia responder moralmente pelo ato do funcionário, os comissários podem responder até mesmo criminalmente. Quando o funcionário ele age em nome da empresa, se ele está desempenhando a função dele dentro da empresa, trabalhando, a empresa é responsável pelos atos do funcionário. Mas não tira também a esfera criminal contra a pessoa que proferiu as agressões, pode ser averiguada, às vezes já era uma calúnia, uma injúria ou uma difamação contra a pessoa, vai se prosseguir normalmente o processo criminal também contra ela. Eduardo é chefe de cabine de uma empresa aérea brasileira. Ele se formou em uma das escolas de aviação em Brasília. Além das matérias principais de primeiros socorros, meteorologia, direito aeronáutico e sobrevivência, os comissários passam pela aula específica de etiqueta, pois a conduta é o primordial entre os comissários do voo. Ela espera ter aquele bom atendimento da aviação, tem ainda essa coisa do glamour da aviação, Então, o tripulante ele tem que ser assim, proativo, ele tem que efetuar suas funções ali a bordo com dinamismo, mas ele tem que sempre lembrar que ele está tratando com as pessoas, com clientes, e tem que ter um bom atendimento, sim. E para falar sobre este assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Quais são as normas aplicáveis a situações dessa natureza? Bom, tanto o Código de Defesa do Consumidor, e eu digo em especial essa norma, porque a partir do momento em que se compra um bilhete de passagem, você estabelece um contrato de transporte com a empresa aérea, mas também nós não podemos esquecer da própria Constituição Federal, na medida em que o texto constitucional prevê que é direito de toda pessoa ter resguardado a sua honra, a sua intimidade, a sua integridade, o direito à dignidade da pessoa humana, e esses direitos todos eles devem ser resguardados. Ainda uma convenção chamada Convenção de Montreal, que é uma convenção que ela traz uma unificação de algumas regras aplicáveis exatamente na hipótese de transporte aéreo internacional. Gisele, quem define o tamanho da bagagem de mão? Veja bem, existe uma resolução, uma portaria da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que trata exatamente deste tema. Essa portaria, ela estabelece que, somando as dimensões da bagagem de mão, que também pode ser chamada de bagagem de cabine, elas não podem ultrapassar 115 centímetros e também não podem ter peso superior a 5 quilos. Então, são consideradas bagagem de mão, bolsas, laptop, máquinas fotográficas, enfim, essas mochilas, tudo aquilo que é levado pelo próprio passageiro, não precisa ser registrado no momento do embarque e, inclusive, fica sob a responsabilidade do passageiro. As empresas de aviação aérea, elas também devem deixar de forma clara quais são exatamente as especificações no que diz respeito ao comprimento, largura e altura dessas bagagens, exatamente para evitar constrangimentos na hora do embarque. Ao se sentir prejudicado, o que o consumidor pode fazer? Bom, ele pode fazer uma reclamação na própria ANAC e, se a ANAC verificar que houve descumprimento de alguma norma da aviação civil, poderá inclusive aplicar uma multa administrativa à companhia aérea. E se ele se sentir prejudicado, houver a demonstração de que houve um prejuízo, um dano, tanto um dano moral quanto um dano material, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e também ingressar com uma ação na justiça, uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais, perante o Poder Judiciário, terá que procurar a justiça local. E como, nesse caso, provar na justiça? Bom, existem diversos meios de prova que são admitidos em direito.
Neste caso, por exemplo, que nós tivemos um dano moral, mostrou-se fundamental, por exemplo, a produção de prova testemunhal, ou seja, é importante que o passageiro ele pegue nome, endereço, telefone de pessoas, de outros passageiros que também presenciaram as humilhações, todos os constrangimentos passados, para poder, eventualmente, solicitar que essas pessoas sejam ouvidas em juízo. Também deve guardar o próprio bilhete da passagem aérea, porque é por meio desse bilhete que ele comprova exatamente que firmou um contrato com a empresa de transporte aéreo. Se tiver nota fiscal, por exemplo, da bagagem que ele foi impedido de portar, ele também poderá juntar, que é uma prova documental, enfim, fotos, tudo é possível trazer aos autos para que o juiz possa exatamente definir se houve ou não dano moral e a partir daí fixar um valor a título de indenização. Obrigado, Gisele, pelos esclarecimentos.